Olá, muito bem, estamos aqui mais uma semana para falar sobre a riqueza familiar e a construção dessa riqueza através dos pilares, que são relacionamento, educação dos filhos e finanças, tá bom? Então, eu publiquei lá no Instagram uma frase sobre cada um desses tópicos e eu vou comentar aqui, expandido um pouquinho mais, né? Se quiser olhar isso de forma mais objetiva, inclusive tem um vídeo lá no Instagram menor do que esse aqui, falando de forma mais objetiva. Então, a primeira ideia do relacionamento diz o seguinte: mulheres têm visão periférica mais ampla, homens têm visão do tipo túnel. Isso aqui está reforçando o que eu estava falando na semana passada, que homens e mulheres são diferentes. Isso é uma questão que, essa questão aqui fisiológica, né, de maneira de utilizar esse órgão que é a visão, que é uma coisa muito específica, eu estou falando só da visão, mas já se mostra diferente. E imagina o quanto é improdutivo você tentar ser igual, né? É uma característica, tá? Isso é uma questão histórica, a questão da formação, da competência da mulher de fazer as coisas que ela fez ao longo de milhares de anos aí, do homem fazer o que faz, tá? Não vou entrar muito nesses detalhes não, mas foi assim que se estabeleceu, você pode ver isso aí, tá? A sua percepção, por exemplo, fazer uma ultrapassagem, por que a mulher desespera quando você faz uma ultrapassagem? Porque ela não tem a percepção visual que você tem. Você percebe de uma forma diferente. Você tem essa visão de túnel, como é citado aqui. Por outro lado, você sofre muito mais acidente de lado, porque a visão da mulher é mais periférica, né? Então, vamos dizer, pessoas que saibam dirigir no mesmo nível, a mulher vai ter muito mais facilidade de dirigir, por exemplo, no trânsito, na cidade, e o homem numa viagem. São características, tá? Competências diferentes. A mulher normalmente é muito mais cuidadosa, porque justamente ela não tem essa percepção de túnel, mas ela tem essa visão ampla. Então, de acordo com a necessidade do seu transporte, você vai utilizar essa característica aí. E são muitas outras características que diferenciam o homem da mulher. E é sábio aproveitar essas diferenças, tá? Essa é a ideia principal que eu quero passar aqui. Na questão da educação dos filhos, o Samitiba diz um negócio muito interessante. Diz o seguinte: crianças que batem nas mães só fazem isso depois de xingar. Só xingam depois de desobedecer. Quanto mais for educada em seus primeiros passos, maior será a eficiência da educação. Portanto, a mãe não devia permitir desobediência. Para isso, o segredo é a mãe obedecer a seus próprios nãos. Significa que só deve proibir algo que ela realmente possa sustentar, sem logo transformá-lo em sim ao menor motivo. Então, essa firmeza, eu sei que a conjuntura hoje da sociedade, essa questão assim de normalmente as mães estarem fora, os pais estarem fora, chega, tem pouco tempo com a criança, às vezes quer agradar, às vezes falam não de impulso e depois, puxa vida, né, já tive o dia inteiro fora, não dei, entende? A gente corre essa tentação, mas eu sugiro você, primeiro, ser ponderado ou ponderada na hora de dizer não. E depois sustentar esse não, tá? Como eu mencionei inclusive lá no Instagram, meus filhos sabiam que quando eu dava um não, para que eu mudasse o não, eles tinham que trazer argumentos diferentes. Ensinei a eles sobre negociação, né? Eu falo não, você fala assim, mas eu quero. Aí eu falo não, mas eu quero, vai. O que você acrescentou aí? É a mesma proposta que você está me fazendo, né? Ou você fala não, o moleque chora. Aí você fala, não, moleque, o que você acrescentou? Então, ensinei inclusive a usar aí essa questão da negociação, essa questão cognitiva, né? Se você quer transformar meu não num sim, me justifica isso. Mostra que eu estou errado. Claro que eu erro. Claro que eu falo nãos inadequados, porque eu não tenho uma visão mais ampla, ou por ser uma coisa, como eu falei, né? Às vezes você fala não à toa, né? Também. Aí você vai errar muito mais. Mas quando você fala um não e por te faltar argumentos, né, informação, a criança, né, ela pode aprender a falar, olha, pai, eu quero isso por isso e isso, tem isso aqui também. É um processo educativo. Normalmente eles não conseguiram me convencer não, porque não traziam muitos argumentos, mas eles entendiam que para trocar aquele não por um sim, o processo era esse. Não tinha conversa, tá bom? Uma coisa semelhante a isso, eu lembro que uma vez eu estava com um amigo meu e ele estava martelando alguma coisa, né? E aí a filha dele desobedeceu de algum meio lá e ele falou,
ameaçou ela com o martelo. Falou, se você não fizer isso, eu vou te bater com esse martelo. Assim, né? Ameaçando com o martelo. Eu falei, cara, você vai bater nela com o martelo? Ele falou, não, claro que não. Eu falei, você está contando mentira para ela? Eu falei, olha, vou te dar uma ideia. Só fala, é a mesma coisa aqui, aquilo que você está disposto a fazer. Então vamos tomar esse cuidado. Isso é muito importante no processo educativo, essa coerência, tá? De manter o seu não, de manter o seu sim. Hoje haver a possibilidade de uma negociação, até para não ser o processo rígido demais, mas de maneira que, de forma, sendo necessário que tenha mais argumentos. Tá bom? Então esse é um processo educativo bem legal. Muito bem, na parte de finanças, eu coloquei esses gráficozinhos que são bem básicos, né? Mas eu queria apresentar alguns conceitos sobre isso. Às vezes a nossa situação financeira, ela está assim, receita e despesa igual. Isso não é de tudo ruim, porque pelo menos você está pagando as contas, né? Mas você não está construindo a sua prosperidade. E às vezes é pior do que isso, né? Às vezes a receita é menor do que a despesa. E com situações aí do Brasil, isso não está difícil de acontecer não, né? Ou do mundo, né? Dessa pandemia e tudo mais. E é uma situação crítica, às vezes a gente precisa até de ajuda, como o governo deu ajuda para muitas pessoas, né? Precisa de recursos externos aí. É uma situação que preferencialmente deve ser pontual. E a situação ideal, obviamente, é essa em que a sua receita é maior do que a sua despesa. Mas isso não significa prosperidade, tá bom? Então, não é conseguir gastar menos que vai te levar à prosperidade. É a maneira que você investe essa parte aqui, ó, prosperidade não se mede por renda, tá? Olha só como é que é comum esse negócio. É comum que as pessoas, quanto mais ganhem, mais dívidas tenham, porque elas têm mais crédito. Então, ganhar mais não significa ser mais próspero, necessariamente. A prosperidade vem para você conseguir fazer essa diferença entre receita e despesa e depois ter sabedoria para investir isso aqui. Inclusive tem um livro que talvez você já ouviu falar, O Homem Mais Rico da Babilônia, um livro muito interessante, né? A história lá, depois eu vou abordar alguns princípios desse livro também, que é somente muito legais, mas a ideia da história é que o Homem Mais Rico da Babilônia ensina, né, o aprendiz dele lá a ficar rico, e ele fala que tinha que guardar 10% de tudo que ele ganha. E ele faz ao longo de um ano, essa economia, guarda o dinheiro, e aí ele dá a um amigo, né, que era carpinteiro lá, alguma coisa assim, para ir na Fenícia comprar joias. Quer dizer, uma forma de fazer o dinheiro crescer. E aí ele conta isso para o Homem Mais Rico da Babilônia, assim, todo satisfeito, né? E ele fala assim, ó, agora você começa a poupar de novo, você já perdeu seu dinheiro. Você mandou um pedreiro comprar joia, e com efeito, o camarada chegou cheio de pedrinha de vidro, né? Foi enganado lá pelos acho que eram os fenícios, tá? Depois, quando eu for falar de Homem Mais Rico da Babilônia, eu falo esses dados mais precisos. Mas ele trouxe um monte de pedrinha, ou seja, tem que saber investir o dinheiro. Inclusive, é interessante quando você vai investir, você ter um certo domínio. É claro que você pode contratar um especialista, né? Mas é interessante você ter um certo domínio daquela área que você está investindo, tá? Essa é uma dica interessante, investir em áreas que você domina. Isso é muito importante para você não correr esse risco do camarada que não entendia nada de joias, contratou um cara que não entendia nada de joias para comprar joia de gente que era especialista e vender o vidro para ele, tá bom? Então essas são as dicas de hoje e qualquer coisa comenta aqui no canal para a gente conversar mais e que a gente possa construir realmente essa riqueza familiar com um alicerce seguro. Tá certo? Grande abraço e até o próximo papo.